aqui é a Luísa Lobo, eu estou falando com vocês sobre o meu livro, Diário de Elisa, Nunca Brinquei de Boneca. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Ivan Aguiar por essa oportunidade maravilhosa de ter contato com vocês. Me lembrei demais do meu tempo de professora de inglês, né, no Colégio Gil Vicente, em Realengo, e depois no colégio também Oliveira Salazar, lá na Taquara. Também trabalhei no Jardim Botânico, dando aula de inglês. Os alunos eram ótimos aí em Realengo, e todos passaram no vestibular da Faculdade de Letras. Eu fiquei muito contente, eram ótimos alunos, e vocês também são excelentes alunos. Eu vi que vocês são dedicados e têm muito potencial, né? Vamos falar um pouquinho também, se der tempo, de profissão. Vou falar bem pouco, para não cansar vocês. Então, Colégio Bonfim, obrigada. Eu não vou poder citar todos os nomes, porque alguns nomes não deu para entender, e algumas perguntas eu também perdi, porque havia um ruído residual, né, no fundo, e você sabe que esses microfones captam muito os ruídos ambientais. Mas eu vou fazer blocos de questões e vou tentar responder esses blocos, tá? Quando eu puder citar o nome de alguém, eu cito. Para começar, a pergunta do Bruno sobre o nazismo. Sou Bruno da turma 9 e 2 do Colégio Educandário Senhor do Bonfim. E tenho aqui algumas perguntas para a autora do livro Nunca Brinquei de Boneca. E vamos às perguntas. Primeira pergunta. Por que logo no início do livro você dá ênfase ao nazismo? Isso mesmo. Segunda pergunta. Qual a influência do nazismo em sua vida? E terceira pergunta. Qual foi a motivação principal para escrever o livro? Hoje o nazismo é crime. Mas vejam bem, eu escrevo esse diário, porque na verdade, o meu diário. Entre 1958 e 1960. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 45. Ora, era algo muito recente historicamente, a história de longo prazo, né? Então, havia muito o nazismo ainda sutil, que não era muito declarado, era um assunto tabu, e havia realmente uma pessoa na família que primava por ser nazista, gostava de ouvir aqueles hinos, era perversa, uma pessoa perversa. Naquele tempo, os pais trabalhavam fora, juntavam muito ainda imbuídos dessa coisa de psicanálise, de entender bullying, proibir certas coisas na família, era só uma coisa assim, o pai mandou, obedece, vai para a escola, vai estudar, faz isso, faz aquilo. A vida era muito simples. Alguém me perguntou se era muito diferente de hoje. Era muito diferente de hoje, sim. As coisas eram muito simples. Tinha só um rádio, não tinha televisão, nem branco e preto. Um aparelho importado, que depois deu muita briga, meu pai deu. Um queria ouvir balé, o outro queria ver música nazista, programa nazista e tal, e aí era uma briga danada, então acabou a televisão. Então, era novela de rádio. Jerônimo, o Herói do Sertão. Isso tudo lá nos fundos, sambar, assoviar, essas coisas eram todas proibidas, tinha de ser lá escondido, lá nos fundos, com aquele pessoal que trabalhava na casa, né? Era um outro universo. Hoje, cada um faz o seu trabalho doméstico. Naquela época era muito comum ter aquele monte de pessoas trabalhando, só saíam de 15 em 15 dias, era a saída dessas pessoas, lavavam roupa, faziam copeira, cozinheira e tal. Muito bem. Então, o nazismo, eu considero uma incapacidade de viver socialmente. Hoje ele é crime, mas há pessoas que trazem esse terrorismo, essa violência dentro de si, e elas têm essa necessidade de projetar isso nos outros, projetar isso na sociedade, destruir os valores bons. Os valores são do humanismo, né? Valores da Revolução Francesa, século XVIII. Vamos respeitar o outro para que nos respeitem. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Se todos vivessem assim, o mundo seria muito mais harmônico, sem tanto desejo de poder e de destruição da sociedade. Então, o nazismo ele continua como
sentimento negativo que a gente tem de combater, inclusive com o nosso exemplo. Vocês são jovens e podem criar um mundo bem melhor, né? Uma questão que vocês perguntaram muito foi a questão do lucro. Ser autora dá muito dinheiro? Eu considero que a verdadeira literatura não dá muito lucro. Ela pode dar uma certa satisfação, viagens, convites, conferências, dá prestígio, né? A gente gosta de fazer coisas boas para a sociedade, mas grandes lucros não dá. O autor que mais teve lucro com a literatura foi Jorge Amado, mas ele não vivia disso, ele vivia da fazenda de cacau da família. E ele foi muito ajudado politicamente, tudo, não é um exemplo representativo. Mas a satisfação que você tem de produzir uma obra, saber que as pessoas leram, que gostaram, que elas cresceram com aquela leitura, isso compensa muita coisa. E, evidentemente, que o escritor, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, tem de ter um emprego paralelo, né? Não há de ser com vendas de livros que você vai conseguir sobreviver toda a sua vida. No entanto, nós temos de fazer uma separação entre a literatura e o best-seller. Para ganhar dinheiro, para fazer sucesso nas redes sociais, então você tem de ter uma espécie de um escritório onde você faz uma pesquisa de mercado e aí, praticamente, uma escrita coletiva, você vai criar uma obra como Shogun, ou como as obras de terror, ou uma novela de televisão. Geralmente são criações coletivas que uma pessoa assina. Isso aí é best-seller. Um autor individual de best-seller é o Paulo Coelho. Ele tentou fazer literatura, a boa literatura, não teve assim tanto sucesso, ele teve mais sucesso no início da obra dele, em que ele pegava os contos racídicos, pegava toda uma tradição esotérica e fazia obras com isso, visando o quê? Ao grande público, autoajuda. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é preciso saber que um autor que queira fazer obra de qualidade, ele não vai ganhar muito dinheiro com isso. A gente pode fantasiar, né, que todo mundo batendo palma, foi um grande sucesso. Não é uma carreira como a de um músico, né, de um cantor famoso, de música popular, e não é também uma carreira, por exemplo, de um músico de música erudita, música clássica, né? É mais algo introvertido. Você tem de gostar de ler, de estudar. Estou mostrando aqui para vocês a minha biblioteca, ela se estende por várias paredes, outro quarto, e muitas leituras que podem ser feitas também digitalmente, contanto que você procure os sites bons, sites de universidade, sites sérios, porque não vai pegar qualquer coisa para ler, que você vai perder seu tempo. Então, é muito importante você também ler livros de criação literária e tal. Outra pergunta interessante foi a questão da tradução. Esse livro para alguma outra língua? Hoje em dia, tudo é feito pelo autor. A não ser que você tenha uma companhia das letras, ou uma Record, acho que nem faz tanto isso, eu mesmo tive a Rocco, eles, antigamente, faziam a divulgação, mandavam fazer a tradução, levavam para a feira de Frankfurt, esses tempos acabaram. Você tem de ser seu divulgador ou contratar uma divulgação. Em termos de carreira, dá muito dinheiro. O que não dá dinheiro é escrever, arte, mas a divulgação dá muito dinheiro. E também a literatura infantil e o livro didático, são áreas que dão bastante dinheiro, mas não dá para sobreviver só disso, tem de ter outro emprego. Então, a tradução é feita com os teus conhecimentos. Se você conhece um professor de língua estrangeira, que gosta de literatura brasileira, e ele se interessar pela sua obra, então ele vai traduzir. Ou você mesmo pode traduzir com uma revisão de um native speaker, né, de um falante nativo. Não vai fazer feito João Waldo Ribeiro, que fez uma tradução da obra dele, e ele sabe muito inglês, mas ficou muito estranho. O Sorriso do Lagarto, se não me engano, que ele traduziu, porque era um brasileiro escrevendo em inglês, não era uma obra escrita por uma pessoa daquela língua. Então, barato sai caro. É bom fazer uma coisa bem feita, porque um livro é um objeto de arte.
É muito diferente de um blog ou de uma mensagem, é algo que vai ficar. É incrível, você não imagina, seu livro aparece, de repente, num sebo na praia, alguém compra no Japão, alguém compra na Itália, mesmo que não seja, assim, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, isso dá muito prazer para a criação da pessoa que passou anos produzindo aquele livro. Então, muitos perguntaram, quanto tempo leva para fazer esse livro? Eu vou dizer, levou a minha vida inteira, porque eu fiz 40 cadernos de diário. E eu não vou publicar os 40 cadernos, que são muito pessoais, eu acho que nem vou ter tempo vital para terminar, mas é interessante como, tradicionalmente, a menina era levada a fazer isso, porque ela é mais sensível, ela sofria muito antigamente com o patriarcalismo, né? O domínio masculino, então ela tinha de confessar para um papel o que ela estava sentindo, né? Como é que ela via a vida, quais eram os problemas dela, rivalidades, as meninas são muito rivais. Pense que o homem ele se associa muito mais entre si, e as mulheres elas têm a tendência a brigar mais. Isso tem que ser combatido, né? Porque todos nós devemos nos unir numa sociedade melhor. Então, o diário era muito comum na menina. E os homens, quando escrevem diário, eles tendem a fazer um grande personagem que só vive lendo, que tem crises existenciais, né? Então é meio artificial, porque ele é o super-homem. E as moças são muito mais pessoais. E eu aqui destaco um grande diário que eu li quando era jovem, que se chamou Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que ela nasceu em Diamantina, e eu fiquei muito impressionada com esse livro, não é? Porque era uma vida do interior, uma menina que tinha notas baixas no colégio, como ela sobreviveu a essa pressão da família, como ela entrou nos anos difíceis da adolescência, que são os anos de iniciação, né? Quanto mais a pessoa fizer nessa fase, mais ela está jogando sementes para o seu futuro. Então, a escolha da Elisa é que a Elisa acabou se transformando num alter ego, uma personagem minha. Eu fiz agora 2 romances sobre o Vale do Paraíba, a família, a genealogia, e eu criei uma personagem chamada Elisa. E todos os nomes são falsos, né? Então, é muito interessante você trabalhar com uma personagem que não seja você, porque senão você cai no confessional, e aí você foge do objetivo da literatura. A literatura é imaginário, é fantasia, não é um gabinete de psicanálise para colocar qualquer coisa, é para você criar algo que seja um mundo novo, né? Que crie uma linguagem que você possa se comunicar. Quando você começa a só escrever o que acontece, você não cria essa magia, não cria o interesse do outro. Parece que você está só fazendo uma catarse, colocando tudo ali no papel. Isso não é literatura. Literatura é uma construção. Automaticamente, memórias, autobiografia, diário, também são uma obra literária, não são só um confessionário, né? Onde você coloque tudo e qualquer coisa. Tem de ser uma filtragem, né? Tanto que eu tinha 270 páginas e transformei em 76. Deixa eu ver. Então, não existe o real na literatura. Tudo é transformação, tudo é criação, tudo é imaginário, né? Tudo é invenção. Apesar de haver alguns pontos aqui e ali que são reais. Por exemplo, a questão da Maria Luísa, minha quase xará, sobre o catupiry, sobre o balé, né? Eram desenhos meus, mas eu achava que eu desenhava maravilhosamente, porque quando a gente é adolescente, a gente acha tudo que a gente faz divino. Depois a gente vai envelhecendo e vai vendo que tem gente bem melhor que a gente. Eu tinha um amigo da educação física que ele disse uma coisa muito sábia que eu nunca esqueci. Lembre-se, tem sempre alguém melhor do que você e alguém pior do que você.
Se você pensar assim, você vai fazer o seu dever de casa. Melhor que você pode. Mas vai ter sempre alguém melhor e sempre alguém pior. Eu fui ver esses desenhos e não gostei nada. Tinha o tal do catupiry, que outro dia eu vi no supermercado, fiquei super feliz, ainda existe catupiry. Tinha o balé, que era fundamental uma menina da classe média estudar balé e tocar piano. Eu tocava piano horas e horas e horas e horas, professora rigorosa, não podia jogar vôlei, não podia estragar o pulso, tudo errado. Hoje, todo mundo para tocar piano faz bastante exercício com vôlei para fortalecer os punhos. E o balé, professora rigorosa, nada estava bom, e eu queria ser bailarina. Evidentemente que numa família burguesa você não é bailarina, não é artista de teatro, não é cantora popular. E isso foi ficando para trás à medida que você vai estudando mais e mais, você tem de escolher o que você vai ser na vida. Não dá para ser açougueiro e astronauta. Isso é uma fase muito difícil na adolescência, você tem de escolher os teus caminhos. Na Inglaterra, esse caminho é escolhido com 10 anos. Olha que loucura, você com 10 anos, ou vai para a área científica, ou vai para um colégio de humanas. Depois disso, você não pode mais mudar, porque você estuda tanto naquela área que você não consegue mais chegar ao nível daqueles que escolheram a outra área. Felizmente, no Brasil, nós não temos esse excesso de especialização. Vocês podem mudar várias vezes de caminho, mas sempre com um rumo. Não é? O que você vai querer da vida? Não vão jogar fora seus anos de adolescência só brincando, pensando que a vida é eterna. Vão pensando um pouco também no seu futuro, né? Não precisa de ficar sério demais, não, mas pense um pouquinho no seu futuro. Porque vocês veem que nesse diário a Elisa era submetida a uma disciplina rigorosa no colégio, né? E eram muitas notas, exigências de notas, de prova, tinha prova quase todo dia, e havia muita competição, porque muitas meninas juntas, elas competem demais, não é? Hoje você tem de valorizar mais o trabalho em conjunto, de grupo, nós todos estamos no mesmo barco, né? Estamos aí para colaborar. Então, eu acho que, de um modo geral, eu respondi as perguntas básicas e estou disponível para nós conversarmos mais e para também conversar um pouquinho sobre criação literária ou sobre tradução, quem quiser escolher essa área. Tem uma área muito boa que é revisão de texto, é uma coisa muito importante. Nossa revisão de texto no Brasil é muito ruim e a pessoa pode estudar bem a gramática. Se ela não gosta de ir para a sala de aula, ela pode trabalhar com a revisão de texto. Não pensem que esses corretores automáticos resolvem o problema. Tem de ter alguém que faça o discernimento, analise a situação, o contexto da frase, para poder saber se naquele caso se faz isso, se faz assado, qual é o registro da fala. E são essas profissões que eu estou conversando com vocês, que vocês me perguntaram muito sobre lucro da literatura, divulgador de literatura, né? A questão dos sites é uma área que dá muito dinheiro. Não é? Você fazer um site bonito para um escritor ou para um músico, tudo isso você tem de saber muito bem português, porque não pode botar na internet algo em português errado, né? A não ser que seja uma coisa de propósito, que seja alguém que não saiba falar direito, e aí você faz uma frase ou outra errado. Mas isso não funciona num site. Então, essas são as sugestões que eu dou para vocês, que façam o seu diário, que pratiquem escrever, que sempre que lerem um assunto, vocês escrevam os pontos principais que vocês aproveitaram daquele livro, uma espécie de resumo, que isso tudo vai entrando lá nos neurônios, e nós temos uma árvore no cérebro, né? Um neurônio vai para o outro, e quanto mais estuda, mais esses neurônios se desenvolvem. Eu tenho esperança que eu fique uma velhinha ainda com algum galho, tá? Então, muito obrigada, e estou aqui às ordens com o meu livro e com outros assuntos.
Obrigada, Ivan. Obrigada, Colégio Bonfim. Obrigada ao Bruno. Deixa eu ver quem é que eu consegui entender o nome. Ana Luísa, Maria Luísa. 2 alunas que eu não consegui entender o nome. Depois teve a Alice, a Gisele. E vejo também que algumas vão dar para o jornalismo, hein? Porque falam bem, algumas e alguns, também é uma área muito cansativa, como a de professor, mas que também dá muita gratificação. Muito obrigada. Tchau.